Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu sou a Tatiane Toledo, sou doutora em Biologia Celular e Molecular, jornalista científica e este é o canal de divulgação científica da Cientifique, Educação e Ciência Comunicada. Na live de hoje, o Momento Cientifique ele convida o professor Dr. Vinícius Nunes. Ele que é biólogo de formação, mestre e doutor em Biologia Celular e Molecular, atualmente professor e pesquisador na Faculdade de Medicina da Multivix. Também é coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde do Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, no Espírito Santo, e CEO da empresa Senders, Ensaios Clínicos. Então, eu acho que nós temos um convidado à altura desse bate-papo que nós teremos hoje sobre pesquisa clínica, o que deveríamos saber e ainda não sabemos. Boa noite, Vinícius. É um prazer te receber aqui no Momento Cientifique. Olá! E aí, tudo bem? Tudo bem. Nossa, aí para vocês que estão nos acompanhando, também é um grande prazer reencontrar o Vinícius depois de tantos anos, nós que já trabalhamos juntos há um bom tempo atrás, né, Vinícius? Pois é, faz uns bons anos, né? Bons anos, nossa, mas olha, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para falar desse tema que nesses últimos 2 anos praticamente foi uma temática que veio muito à tona, né? E todo mundo começou muito a falar, nossa, pesquisa clínica, ensaio clínico, fase 1, 2, 3, o que é isso? E eu acho que o momento ele é muito oportuno, principalmente para a gente, né, retificar que a pesquisa clínica ela é sim extremamente importante, faz parte do histórico, né, de desenvolvimento de todos os medicamentos, de muitos procedimentos terapêuticos, e que não é agora, não é um assunto de agora, é algo de muito... Mas ainda existem muitas dúvidas, né? E é por isso que você está aqui hoje para ter esse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu fico muito contente mesmo de poder falar com você depois de tanto tempo, né? Tem acontecido isso, na verdade, na minha vida ultimamente. Os amigos da época de mestrado e doutorado lá de Ribeirão Preto, da USP, a gente começou a cruzar, né? A se encontrar nas atividades que cada um acabou seguindo. E eu acho isso muito legal, muito rico, e eu vejo isso como um sinal de que deu certo, assim, que demos certo, no sentido de que o Estado, né, o governo investiu na gente e a gente está retribuindo agora para o Brasil o investimento. Onde, quando a gente vê que cada um está na sua área. São diferentes caminhos, mas que estão sempre se interlaçando, né? Entrelaçando. Essa é a ciência, né? A ciência se faz por muitas mãos simultaneamente. Muito legal isso. Mas obrigado pelo convite e estou à disposição para falar um pouco sobre a pesquisa clínica, desmistificar algumas coisas, né? Porque a gente vive... A pandemia trouxe muitos questionamentos, né? A ciência caiu no colo da população, que antes não falava quase nada de pesquisa, e quando falava era de uma versão pesquisa acadêmica, e a clínica era mais longe ainda. Mas trouxe no colo das pessoas e aí juntou com os questionamentos da ansiedade, né, de sair de uma pandemia, com fake news. E então vamos tentar esclarecer para que... Porque eu acho que a hora da população ouvir é da gente, né, dos cientistas, que estão um pouco mais próximos do assunto para poder falar. E não ficar ouvindo conversa de WhatsApp e de fake news. Sim, não, com certeza. E assim, é um assunto de muita relevância e há que se ter muita credibilidade. É muito importante que as pessoas elas saibam, né, o quão rigoroso é esse processo, como ele é cheio de sequências, né? Uma depende da outra, não é uma coisa assim aleatória, de repente. Realmente é um processo árduo,
de multiprofissionais envolvidos, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Isso. Vinícius, eu tenho aqui uma sequência aqui de perguntas e, de repente, na nossa conversa, talvez a gente não precise ir respondendo pontualmente. Deixamos aqui os nossos comentários em aberto também, se alguém tiver alguma dúvida, mas que nós recebemos para a nossa live de hoje. Uhum. Uma das perguntas que nós recebemos foi: eu gostaria de saber qual a importância da pesquisa clínica e quais são as fases de pesquisa que um medicamento deve passar até que ele seja registrado. É uma pergunta boa. A pesquisa clínica, se a gente tiver que definir ela numa frase, são as pesquisas que envolvem seres humanos, né, e tem como objetivo avaliar a segurança e eficácia de um procedimento, ou de um medicamento, ou de uma prótese, e por meio de coleta das informações depois de testado, mas visando sempre a melhoria da saúde. Dentro dessa definição que eu dei aqui, a gente consegue englobar várias nuances da pesquisa, né? Seja ela, eu sempre tento separar assim, pesquisa acadêmica da pesquisa clínica patrocinada, digamos assim. E o que a gente vai explicar mais hoje é sobre a pesquisa clínica, essa que envolve a indústria, né, para testar um desses equipamentos ou de medicamentos que a gente citou aqui. E né, que foi o que a gente viu agora nesses últimos a tempos. vacina, isso. Uhum. Mas para não misturar na cabeça, vamos separar então, né, em duas partes, né? Dentro da grande rede de pesquisa, que envolve pesquisa acadêmica, pesquisa ambiental, pesquisa física, a gente vai separar a pesquisa clínica, puxar uma setinha, e a pesquisa clínica é essa que envolve então teste de medicamentos ou teste de equipos na área da saúde, tá? E quanto tempo e quantas fases levam para uma vacina, por exemplo, né, ou um medicamento ser validado? A pandemia mostrou que a gente é capaz de fazer isso num curto tempo, né? Digamos, num curto tempo que eu digo, alguns anos ainda. Sim. Se a gente fizer uma história regressa, assim, da história, levava-se muitos anos, do tipo 20 anos, né? Então, até você ter uma molécula na bancada e chegar até a prateleira da farmácia, 20 anos. E isso a pandemia mostrou que a gente é capaz, com investimento e com mão de obra que a gente tem, a gente consegue. Sim. Então, foi só uma questão de impulso mesmo, né? Porque todo o resto a gente tem e só se deu a importância por conta da pandemia. As etapas, ela passa da pesquisa clínica, ela é separada em 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Uhum. Só que antes dessas fases, a gente chama de pré-clínico. O pré-clínico é aquele que a gente viveu na nossa formação, né, Tatiana? Que é o do experimento lá na bancada, fazer engenharia genética, tentar isolar proteína e ver atividade. Então, tudo isso, então, a pesquisa básica, né? A pesquisa básica ela é muito demorada. Leva-se esses 10 anos aí, 5 anos, quando tem muita sorte, né? Um doutorado de sucesso com sorte. Mas quando da fase do pré-clínico, então é quando, vamos pegar de exemplo, para não confundir mais, vamos pegar exemplo a vacina, né? Então, a gente tem uma molécula lá, a vacina ou um medicamento. A gente tem uma molécula que está lá na bancada da pesquisa básica e ela tem uma certa atividade e a gente quer testar. Aí, primeiros testes do pré-clínico em células, a gente chama de in vitro, e testa-se depois de em células, testa-se em camundongos, a gente chama de in vivo, né? Que aí é camundongo, macaco, hamster, coelho, e por aí vai. Quando se vê uma eficácia dessa fase de pré-clínico, quando a gente fala de eficácia, é de eficácia tanto de ação dessa medicação ou da vacina, ou da questão de segurança mesmo, né? Já ali nos animais, já se testa farmacodinâmica, já se testa toxicidade para um ser vivo.
numa escala diferente da do ser humano, mas é o primeiro indício. Depois do pré-clínico, a gente passa para a fase, então, clínica, que é quando vai testar no ser humano, né? A fase 1, ela é uma fase bem inicial, onde se testa no ser humano doses variadas baixíssimas, né? Então, uma concentração bem baixa, para se testar a toxicidade farmacocinética e saber das doses. A ponto de testar se vai ter uma reação alérgica, se a pele vai ficar vermelha, né? Então, num nível em que não coloca risco a vida do ser humano. Feito isso, aí essa primeira etapa é o que a gente fala que são os voluntários, né? São pessoas assim, saudáveis. Pessoas saudáveis. Um grupo pequeno. Isso, um grupo pequeno de 10 pessoas, 20 pessoas. Mesmo pessoas saudáveis e aleatórias, né? Eu me lembro de ter participado desses estudos lá no HC da USP, de ir lá no sábado, tomar um comprimidinho, sentar lá e ficar tirando sangue, e depois eles me davam um lanche e tudo mais. E depois da fase 1, que é uma fase então que se testa essa segurança, né? Vai para a fase 2. A fase 2 já é uma fase em que aumenta o número dos participantes, né? Então, já se fala de 20 até 100 participantes, voluntários, não randomizados, também aleatórios, e ainda continua esses testes de toxicidade, né? Limite de toxicidade, fazer uma análise de proporção de que saiu do animal para o ser humano, né? Então, no camundongo, usou 10 miligramas. Quanto se usa num paciente de 80 quilos? E aí vai fazendo essa proporcionalidade. E aí já começa também um estudo não farmacológico, né? Que é se é execuível ou não, testar a questão de custo, de dano ao paciente, né? E aí, mas os farmacocinéticos, os farmacológicos ainda continuam. Então, basicamente, a fase 1, 2, 3 e 4 sempre é visando farmacocinética e farmacodinâmica, toxicidade, só em escalas um pouco maiores. Vai ampliando a quantidade de pessoas, né? Isso. Lembrando, tá, que tudo isso que eu comecei contando aqui, o pré-clínico e o fase clínica sempre tem o papel do comitê de ética, né? O pessoal sempre fica perguntando a questão da segurança e tudo mais. Sempre tem o papel do comitê de ética. No pré-clínico, no caso, o comitê de ética de animais, né? Do uso de animais e tudo mais. E no clínico, então, o comitê de ética nacional de ética em pesquisa com seres humanos. Então, para tudo isso que eu estou contando, os voluntários, eles têm que aceitar participar, assinam um termo de consentimento livre esclarecido, eles dizendo que sabem dos riscos, que estão ali voluntariamente, que não envolve questões monetárias, que é pela ciência mesmo. Isso é um detalhe bem importante, né, Vinícius? Isso assim, não é uma regra mundial, mas é uma regra do Brasil, né? Não existe monetização. A Anvisa proíbe completamente essa questão. Alguns países até tem um pagamento, né? Vamos dizer assim. Os custos que a gente vê de pagamento é para custear alguma situação de ou deslocamento do paciente, ou igual eu falei, um lanche, né? O paciente precisa estar em jejum, aí ele vai lá e recebe. Ou então, nas fases mais avançadas que eu vou falar, na fase 3, se é um paciente, um tratamento que precisa retornar várias vezes ao centro de estudo, para custear o transporte. Isso. Para garantir a adesão também, né? Para voluntário. Para que o voluntário não tenha que custear isso, né? Que isso fique tudo no custo do estudo, mas nunca aqui, né, igual você está contando, a questão de ganhar dinheiro com isso, né? Visar lucro, não é isso. Sim. E então a fase 1, que a gente estava falando, que é de 20 a 100 sujeitos, testa-se isso, e depois de vários testes,
análises matemáticas com nível de segurança é aprovado, passa então para a fase 2, né? A fase 2 já é uma fase que aumenta o número também de participantes. Já é de 300, de 300, Centenas, assim, né? na casa de centenas. E ainda é não randomizado, braço único, né? Os pacientes são aleatórios, os sujeitos, e continua a testar a atividade, né, dessa medicação ou dessa vacina que está se testando. De novo, passa por uma bateria de testes e aprovações, tendo toda essa segurança. E isso que eu estou contando, gente, é questão de anos. Cada fase deve durar 1 ano, 2 anos, e até ter isso comprovado. E quando a gente fala comprovado, é a publicação do artigo, né? Sim. Se comprova, não basta simplesmente o grupo, né, do cientista que está lá testando a fase 1, a fase 2, e falar, ó, achamos eficácia, minha matemática está certa. Não, ele precisa mandar para uma publicação, para uma revista, onde vai ter análise aos pares, né, outros cientistas gabaritados da área, que vão ver se a sua matemática está correta e se tem alguma outra coisa para fazer. Então, quando tem uma publicação, isso é outra coisa que a gente podia conscientizar o pessoal que está ouvindo. É o poder da publicação, né? O poder da publicação significa isso, é o mérito, né, do esforço, e é uma comprovação de análise aos pares, que eu digo aos pares, que 3, 4 pessoas fizeram críticas ferrenhas sobre aquilo, né? De que você precisa provar, às vezes isso volta e você tem que fazer mais experimentos para poder comprovar. E aí, então, a gente passa para a fase 3. A fase 3 é essa fase que a gente viveu mais da pandemia, que é a fase que envolve mais sujeitos, né? Mais de 3 mil pacientes. Então, quando vocês olharem para artigo, foi publicado um trabalho na revista tal, aí você olha para quantos sujeitos foram analisados, né? Então, às vezes a gente está vendo aí na questão do Covid, foi testada a medicação tal, aí você vai ver 15 pacientes. Diferente de quando... Agora, quando você pega um estudo que é de 600 pacientes, 1.000 pacientes, 3.000 pacientes, você consegue ter uma matemática melhor e uma maior segurança do resultado que você está tendo. Com certeza. Então, e um parênteses, se você me permite, agora, em relação à pandemia, o que a gente teve é algo realmente, em todos os aspectos, um marco para a ciência. Porque, assim, é muito importante, né, também as pessoas saberem que, por exemplo, no caso de uma vacina, para você testar uma vacina, é imprescindível que o agente causador da doença esteja presente, senão você não consegue saber se a vacina é eficiente ou não. Então, todos os ensaios clínicos que foram feitos para a Covid, se a gente pensar que o mundo vivia a Covid, o vírus estava espalhado no mundo todo, nunca na história existem ensaios clínicos com a quantidade imensa de dezenas de milhares de pessoas sendo testadas no ensaio clínico de fase 3. Então, assim, a testagem ela foi extremamente ampla, fora dos padrões, não é? Nossa, eu conversei esses dias com uma empresa fazendo um benchmarking de uma médica de Natal. Ela montou a empresa dela, assim, do dia para a noite. Sim, ela começou pronta. E ela investiu mais de 3 milhões de reais na empresa dela. E ela falou um número que eu achei absurdo, assim, de surreal. Ela testou vacina de Covid, né? Ela entrou nesses estudos. Ela incluiu 3 mil pacientes em 18 dias. É um negócio assim. Só quem sabe a dificuldade que tem de se incluir. É fazer um ensaio clínico. De incluir um paciente e gerenciar os dados dele depois. É um negócio assim, eu bati palma, assim, eu nunca imaginei que ia ter um negócio desse. Então, o que aconteceu? Foi a pandemia. A pandemia forçou isso. E aí, do mesmo jeito que eu estou contando que ela se equipou em 1 mês para poder investir milhões, o mundo fez isso, né? Então,
Nós tivemos colegas que estão fora do país que trabalharam quase que 24 horas, né? O laboratório não parou na produção de E a vacina. troca de informações também, né? Porque assim, foi a primeira vez em que praticamente toda a comunidade científica global tinha o mesmo O objetivo. mesmo objetivo. O acelerar ele era óbvio, aconteceria mesmo, porque todo mundo compartilhando o crescimento do conhecimento, ele vai muito, muito mais rápido. Isso. Em normais, cada grupo de pesquisa foca o seu objeto de estudo, né? E a pandemia é realmente algo muito. Um dos os estudos que a gente participou, os bem iniciais, que estava testando hidroxicloroquina, azitromicina, bem naquela época que ainda se usava e que tinha uma perspectiva, lembrando que essas medicações foram escolhidas, apesar de já existir no mercado, existiam pesquisas básicas, que eram testar a medicação em vírus, in vitro, em células de macaco. Então, o que se tinha disponível então, deu um salto, né, da pesquisa básica para a clínica muito grande por conta da urgência que se tinha. E aí, esses estudos iniciais que eu participei, porque geralmente a indústria farmacêutica tem uma aproximação de centros que são centros de estudos, no caso dos hospitais, que tem uma estrutura, que demonstre toda uma logística já em acesso aos pacientes. Mas devido à urgência, eu lembro que os patrocinadores, eles deixaram disponíveis no site. Tipo, você é um hospital, quer participar? Então, assim, ficou mais disponível para os hospitais também. E a gente chegou a participar de estudo de 85 hospitais no Brasil, no mesmo estudo. E eram hospitais, assim, do interior de São Paulo, do interior da Bahia. Então, hospitais que eu acho que estava um pouco mais longe de chegar na pesquisa clínica e trouxe para perto, que também tiveram que se adequar, porque senão poderiam participar do estudo. Mas uma coisa que não se tinha antes, imagino que esses hospitais de interiores que não praticavam a pesquisa clínica passaram a praticar. E o paciente ganha muito com isso, porque um hospital que tem um centro de estudo que participa de estudo clínico, é o seu selo de garantia que você vai ser atendido num hospital em que os processos estão mais alinhados, em que a estrutura está melhor, em que os profissionais estão treinados, porque só participa quem tem o treinamento de boa prática clínica. Então, assim, eu sempre falo para parentes e amigos meus, né? Se você tem uma doença muito rara, ou se você está participando, tá vivendo uma doença complicada, procure um hospital com estudo clínico ou procure um estudo clínico, que você tenha garantia, né? Todo hospital deve ter um monitoramento, né? Uma equipe de profissionais, não só médicos, e a gente vai falar sobre isso também, que faz todo o monitoramento, o acolhimento daquele paciente, né? É tudo muito... Então, assim, a fase 3, ela envolve na casa de 1.000 pacientes, mais de 3.000 pacientes. Já é um estudo randomizado. O que significa isso? É um estudo que você tem grupos para comparar, né? O grupo placebo com o grupo teste. Quando falo placebo, no caso do Covid, por exemplo, ele recebia o tratamento padrão, né? Então, era sempre comparado o padrão, ou seja, o paciente ele tem que receber o tratamento, e o outro recebia ou a hidroxicloroquina, ou a azitromicina, ou qualquer outro medicamento que estava envolvido no estudo. E quando você compara um grupo com outro, a matemática fica mais forte. Então, se você tem um estudo, meta-análise, se você quiser comparar uma meta-análise de um estudo clínico randomizado de 1.000 pacientes, o estudo randomizado de 1.000 pacientes, ele tem uma evidência mais forte do que o meta-análise. Então, a ciência, ela é assim. A gente tem que pensar que não é o sim ou não. É ou não é. Na verdade, ela é a maior evidência. Qual é a melhor evidência que se tem? Não necessariamente neste momento. Porque amanhã vai vir uma evidência mais forte do que essa, porque teve mais tempo para poder investigar mais nuances, né? Então, na urgência, por exemplo, no caso da pandemia, né, da Covid, fizemos um estudo com 600 pacientes
numa dose e tal. Mas ninguém pode vir um estudo da pesquisa básica que vai mostrar que tem uma proteína no sistema complemento do nosso sistema imune que vai conseguir desvendar a infecção. E aí é a maior evidência. É a maior Então, evidência. a população tem que entender, então, que quando chega uma notícia, hoje a hidroxicloroquina é a medicação do tratamento. Hoje não é mais. Hoje já agora é dexametasona. Mas o melhor agora é tofacitinib. Então, assim, não é que vocês estão sendo enganados, né? Nós estamos sendo enganados. É porque a melhor evidência vai chegando e aí vai melhorando. Então, assim, não entendam isso como estão falando só para poder dominar Não o mundo. falando, nem eles sabem o que Nem estão eles falando. sabem. Não. Então, sempre encara. Quem acompanha, né, o trabalho da Cientific nas redes sociais de divulgação, já me ouviu falando inúmeras vezes, tanto verbalmente quanto nos textos que eu escrevo. Eu sempre digo, a ciência é feita de verdades transitórias. Eu sempre falo isso. Porque esse dinamismo, ele faz parte da vida de qualquer pesquisador. Isso é feito desde sempre. O processo, né, de amadurecimento, de construção do conhecimento. Isso. E aí... O que aconteceu de diferente agora é que essas discussões que antes elas ficavam dentro dos laboratórios e dos centros de pesquisa, elas vieram à tona. Então, para a população que não estava acostumada a ouvir esse tipo de discussão, assim, meu Deus, quantas incertezas! Mas não, tudo que é dito naquele momento, ele está sendo dito com um embasamento. Foi o que você disse. Aquela evidência, ela é a verdade, a melhor verdade naquele momento, até que venha uma evidência mais forte, né? Isso. Esse é o processo maravilhoso de construção do conhecimento, não é? E eu acho que o que ajudou a esse conflito, né, esse mini caos, ou não sei qual o grau do caos, é que vinham as fake news, né? Vinham as conversas de WhatsApp, vinham conversas de pessoas que não são gabaritadas. Porque, no meu entender, assim, o cara é administrador, o cara qualquer outro tipo de profissão que não seja envolvido dentro desse contexto e ele saiu falando, gente, vamos ouvir quem está inserido no assunto, né? Então, ouvir o cientista, ouvir os médicos que estão na linha de frente, né? Então, mas a ciência é sempre a melhor opção para se ouvir numa pandemia, porque é o cientista que está salvando tudo, é o cientista que está descobrindo a vacina, é o cientista que está descobrindo qual é a medicação. Quando eu falo cientista, não necessariamente é o biólogo, é o médico cientista, é o enfermeiro cientista, é o farmacêutico cientista, mas todos esses profissionais que estejam dentro do universo ciência, né? Quem está na assistência, tem quem está... Na pesquisa, né, Vinícius? Eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, elas se confundiram um pouco, porque não tirando a credibilidade, em hipótese alguma, dos profissionais, por exemplo, profissionais médicos que clinicam. A clínica ela é extremamente importante, já houve épocas em que realmente a medicina ela era baseada na observação. Mas isso é de outros tempos, né? Hoje, a clínica ela ainda é extremamente importante porque ela pode dar indícios que vão alimentar uma pesquisa clínica. Mas já desde a década de 80, se não me engano, a medicina praticada pela grande maioria dos médicos, ela é uma medicina baseada em evidências. Evidência se obtém com pesquisa, com ciência, não é? Isso é muito importante a gente realmente reafirmar. E aí tem a fase 4, né, Vinícius? Isso. A fase 3, então, você identifica uma medicação que mostrou eficaz para o grupo que foi testado, e aí isso é publicado. Uma vez que isso é publicado, não significa que isso vira protocolo no hospital, por exemplo. Ainda precisa passar pela autorização da Anvisa, que aí isso era um outro ponto que eu gostaria de comentar, que é a questão da segurança, né? Quem é que regula isso? Desde quando?
Isso aí também tem um papel nessa história do entendimento da população que é legal entender. Então, a fase 3 você publica, e aí depois que a Anvisa, o FDA, esses órgãos regulatórios autorizam, vira protocolo, então vai virar protocolo, vai para a prateleira da farmácia. E aí a fase 4 é a fase de vigilância, digamos assim, né? Então, nós vamos disponibilizar a vacina ou vamos disponibilizar a droga, a medicação para a população. Ou seja, aumentou o espectro, né, de pessoas. Porque no estudo você testou 3.000 pacientes. É bastante. Mas de 3.000, quando você coloca na prateleira da farmácia ou vira um protocolo de saúde, fica disponível para os 7 bilhões no mundo, né? Que aí tem as pessoas com síndrome, os viciados, os com alguma biotipo diferente, os que têm alguma doença, alguma comorbidade que não foi testada. Então, mesmo assim, ainda fica aos olhares desses órgãos, né? Mesmo que está lá na prateleira da farmácia, continua sendo vigiado. Em que sentido? Se um medicamento começa a dar muito alergia, dando algum evento adverso nas pessoas e elas começam a ser notificadas no serviço de saúde. Que não consta na bula, né? Isso, que não consta na bula, aí a agência vai lá e retira isso do mercado. Uhum. A gente que tem alguns anos aí já vividos, a gente já viveu isso, né? Eu lembro do Epocler. Enquanto eu era adolescente, eu tomava muito Epocler por causa da balada, né? Beber, depois tomar Epocler, depois sumiu. Depois voltou a Epocler. Metiolate era outro que ardia quando passava dos machucados. Sumiu, depois voltou. Por quê? A fase 4 fez isso, né? Foi tirado para novos testes, depois voltou melhorado. Então, da mesma forma que tem também um lado positivo, né? Quando começa a se observar efeitos benéficos que não constavam na bula, há um acréscimo, né, de indicação de um medicamento, por exemplo. isso. Tem modificação de bula. Uhum. Então, isso é interessante, a questão da bula, né? Então, tudo isso que a gente testa num estudo clínico randomizado fase 3, qualquer evento que aconteça, mesmo que simples, programado, assim, esperado para aquele estudo, é tudo aquilo que vai entrar na bula depois, em relação à gestante, em relação a cardíaco. Por exemplo, hidroxicloroquina é uma medicação que era importante para cardíaco, porque a maioria do grupo que recebeu a medicação no nosso estudo, no estudo que a gente participou, causava arritmia. Então, tudo isso é depois destacado lá na bula e vira receitinho, então, da medicação, a dosagem e tudo mais, né? Agora, em relação à parte que a gente tocou, né, da Anvisa, do FDA, tem um histórico. Não sei se quem está assistindo a gente já ouviu falar ou lembra da história da produção da vacina de varíola. A varíola, ela foi a descoberta da vacina da varíola foi por um britânico em 1796. A varíola é uma doença que forma várias lesões na pele, né, purulenta do corpo inteiro, que causa morte, é uma doença erradicada, mas graças à vacina que foi produzida. Mas esse cientista, ele sabe como foi produzido isso? Ele retirava o pus das lesões da pessoa que estava infectada e injetava na pessoa sadia, sem perguntar para ninguém. Então, assim, cadê a segurança disso, né? Então, imagina hoje, você reclamando da vacina da Covid, dentro de toda estratégia de segurança, se hoje você ia se submeter a pegar o pus de uma pessoa e injetar na sua pele, só para ver o que dá. Sim. Mas era o que tinha disponível na época, e foi assim que foi feito, e graças a isso, que salvou milhões de vidas e que hoje é erradicada a doença. Mas e a segurança? A segurança foi pensada ao longo desse tempo. E, como sempre, os Estados Unidos investe mais e chegou na frente disso, né, em relação à regulamentação. Então, lá tem o FDA, que nasceu em 1906.
Ele é o mais antigo das regulamentações aí, das medicações, acho eu. E em seguida veio o ICH, em 1990, que então o ICH é o International Council for Harmonization, que é o que protocola, né? Como que se diz? Ele que disponibiliza os guidelines, né? Eles estudam e lançam os guidelines mundiais de saúde, e dentro deles é a boa prática clínica. A boa prática clínica é o que diz que tem que cuidar da segurança do paciente, da segurança do pesquisador e tudo mais. E é que a gente o guideline seguido pelo mundo inteiro. Então, tudo que a gente falou aqui de fase 1, fase 2, 3 e 4 é seguido um protocolo que é para o seguido mundo inteiro. mundialmente. Para o mundo inteiro. E nasceu lá. Então, os Estados Unidos é a referência, né? E no Brasil é desde 1999 que a Anvisa nasceu, né? Então, olha só. 1990 é muito novo. Então, gente, vocês que estão ouvindo a gente, até 1999 vocês tomavam vacina com uma segurança muito menor em relação a de hoje, né? Assim, de fiscalização e tudo mais. E o Comitê de Ética Nacional em Pesquisa é em 1996, bem perto também. Muito melhorou-se de lá para cá. E só em 2016 que a Anvisa ela foi considerada membro do ICH. Ou seja, que se adequou para poder o ICH receber o Brasil enquanto uma agência de regulatória, né, de pesquisa. Então, quem trabalha atualmente, né, com essa parte de regulamentação de novos medicamentos e que precisa submeter, né, assim, aos 3 principais, né, órgãos, a Anvisa aqui no Brasil, ela já é considerada como uma das principais, isso. O FDA, né, nos Estados Unidos, isso. E o EMA na Europa, dizem que, assim, que em alguns aspectos, a Anvisa ela é até muito mais rigorosa que o próprio FDA e o EMA. Isso. E a gente ainda tem o CONEP, né? O sistema CEP-CONEP, que também regulamenta bastante. Várias pessoas estão entrando na nossa live, acenando, dando boa noite, mas a Bia faz isso de a Bia, né? Amigona, Neidoca, cuidou de mim enquanto eu fazia faculdade. Então, olha só. Para dizer para vocês, então, que a gente... a vacina que a gente tem disponível hoje, ela foi feita muito rápido por conta daquilo que a gente já falou. Era o mundo inteiro focado em um objetivo só, em investimento para a mesma coisa. Então, a gente tem vários cientistas que estudavam qualquer outra coisa e passaram a estudar a Covid para poder... E um outro detalhe, né? A vacina anti-Covid, ela não partiu do zero, porque nós já tínhamos tido, né, surtos, né, e epidemias dos primos irmãos, né, do SARS-CoV-2, né, o MERS-CoV. Então, já existia um protótipo, vamos dizer assim, né, e foi feita, então, toda uma adaptação, né, não é adaptação, mas uma adequação para as peculiaridades do SARS-CoV-2. Então, isso também fez com que houvesse esse avanço, né? Já existia ali uma base. Isso. Então, tem esse questionamento que é respondido por isso, e tem um questionamento que, às vezes, a gente vê um movimento anti-vacina que, eu não acredito nessa vacina, eu vou esperar. Não é válido, porque a explicação é isso. Existem agências regulatórias que são muito sérias, que regulamentam tudo isso. Só quem trabalha com pesquisa clínica e estudo clínico sabe o quanto é pesado o regulatório, questão de documentação, comprovações, até que o estudo seja aprovado para o paciente receber aquela medicação e participar, se ele quiser. E então, hoje a gente vive num nível de segurança tão bom que as pessoas podiam ouvir mais esse lado que a gente está contando, né? E às vezes pegar esses ganchos que nós estamos dando e dar uma lida sobre isso.
essa regulamentação, então, ela é pesada. O que a gente tem hoje disponível, qualquer efeito que tenha, dor de cabeça, reação alérgica, isso é inerente de qualquer medicamento. Então, por exemplo, dipirona está no mercado há não sei quantos anos, e é possível que uma pessoa, de algum momento, tenha uma reação daquela dipirona. Porque Dipirona, inclusive, é proibida nos Estados Unidos, é proibida na Europa, só no Brasil existe dipirona. Isso. Eu dei um exemplo esse, né, complicado, mas olha só. As pessoas, Não, mas elas têm que entender que exatamente para as existe. pessoas verem, né? Enfim, Então, aqui assim, no Brasil, ok, funciona bem e tal, mas assim, já causou uma série de problemas nos Estados Unidos, isso. na Europa, e não existe dipirona. Um Então, medicamento amplamente usado pela população é, brasileira. então qualquer questionamento que venha hoje, eu acho que não cabe muito. O risco do vírus, né, da doença, não, Muito, né? não, é muito maior em relação à dor de cabeça. Já teve lá no hospital, teve aluno que se recusou a tomar vacina porque disse que ia dar trombose. Não fez o estágio. Eu falei, gente, então assim, vamos ouvir mais a ciência, podem ficar tranquilos. Tudo que está sendo feito é dentro do que dá para ser feito em relação a uma pandemia. Imagina a gripe espanhola, que tinha muito menos tecnologia, né? A gente nem sabe se foram muito mais pessoas que morreram do que foi computado, né? Que foi notificado. Então, hoje em dia, a gente está muito mais cercado dos números, muito mais cercado da segurança, muito mais cercado de treinamentos, de tecnologia, né? Então, a população, a mensagem que podia ficar aqui é que para que fique seguro, porque a pesquisa clínica, eu, eu não vejo ponto fraco em pesquisa clínica em relação ao produto final, né? Então, tanto que eu encarei uma empresa, né, de estudos clínicos. Acredito tanto que estou investindo nisso. Então, eu acho que a população podia acreditar mais. A pesquisa clínica, quando se chegar perto de você, olhe com bons olhos, ouça o que o pesquisador tem para te falar, leia o termo de consentimento que lá vai estar descrito e acredite no estudo, desde que ele tenha as aprovações, né? Ligue no Claro. CEP, ligue no CONEP, veja se aquele estudo está aprovado mesmo, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes nunca fizeram ciência e tentaram fazer agora. O meu papel no hospital também é fiscalizar isso, então eu via muito pedido que não tinha muito fundamento, que às vezes não tinha aprovação de CONEP e tudo mais, mas a gente tem uma fiscalização boa. Aí podem alguém falar, que eu já ouvi, né, de colegas, pô, mas tudo que você falou aí, mas a gente já viu caso de subnotificação, mas nós já vimos casos de artigos que foram retratados. Se a gente ficou sabendo desses casos, que bom, é porque a fiscalização funciona, Funcionou, sim. né? Então, assim, mau caráter tem em qualquer profissão, em qualquer área, e ele vai tentar. Se você ficou sabendo, e cada vez mais fique sabendo, ótimo. Se a revista retratou, é porque ela foi capaz, se não foi ela, foi as pessoas atentas à volta, e aí, então, retratou. Isso é ótimo, né? Então, vamos parar de negativar as coisas e olhar para o lado positivo e entender melhor. E a mensagem que eu queria deixar era isso. Agora, em relação ao estudo clínico, à operacionalização, é muito interessante em relação ao mercado de trabalho mesmo. Eu vejo colegas, às vezes, a gente tem passado por essa crise na ciência, né, que às vezes fica sem bolsa. Foram muitos cortes, né? Foram muitos cortes drásticos na ciência e eu vi colegas ficando em casa, sem ter o que fazer. Eu vi gente trabalhando de graça no laboratório. A pesquisa clínica é um universo muito rico, é um universo muito aquecido profissionalmente, de muita satisfação.
em que se faz ciência também, e é uma opção. Então, para colegas que às vezes tá esgotando, né? Tá chegando o tempo, ainda não passou num concurso, mas tem uma formação ótima, essa é uma opção. Eu acho que vale a pena buscar entender o que é a boa prática clínica, buscar um centro de estudo. Eu tive em São Paulo há 2 anos atrás, bem antes da pandemia, fazer um benchmarking em alguns hospitais e, e todos os centros que eu visitei me ofereceram emprego e todos que eu fui também pediram emprego. Falaram assim, se arrumar a vaga para mim no Espírito Santo, eu vou. Então, é um mercado muito aquecido, de pessoas muito bem treinadas, e que é um nicho. A gente começou falando aqui da live de que é retribuir para o Brasil aquilo que o Estado investiu na gente, né, de formação. Sim. Tá aí uma opção, né, de poder mostrar, porque um cientista, Tati, eu falo, a gente é formado, quando a gente sai lá do doutorado, do pós-doc, a gente é formado para poder resolver problemas. Então, o que der na nossa mão, a gente vai resolver porque a gente tem um senso Não é à crítico toa que pesquisador brasileiro é muito bem recebido em em qualquer qualquer país. laboratório do mundo todo. Nós, Eu conto pesquisadores isso. brasileiros, nós estamos acostumados a trabalhar na adversidade. Então, quando a gente chega nesses grandes centros e que tem a tecnologia, os insumos, os equipamentos todos disponíveis, é muito tranquilo para a gente desenvolver a pesquisa, né? Isso é Eu muito conto isso. Eu conto isso para colegas importante. meus, tipo, sabe, se É, eu quiser ir trabalhar fora, basta alguns e-mails, algumas entrevistas e uma posição a gente encontra. com É certeza. isso aí. A Renata, ela comentou aqui que o mercado da pesquisa clínica ele está aquecido e a pandemia contribuiu muito para isso. E é verdade, né? Eu acho que a pandemia ela contribuiu para muitas coisas, né? Acho que nada na vida. A gente está vivendo um momento em que, na verdade, as coisas estão muito fracionadas, né? E é tudo assim, ó, é branco ou preto, pode ou não pode. E, Uhum. e a gente não pode realmente ver as coisas só assim, né? Com um único ângulo ou como se só existissem duas possibilidades. A gente tem um leque de opções entre os extremos, né? E a pandemia, com certeza, ela foi um período de muita diversidade, uma readaptação mundial, individual das pessoas, uma série de restrições, mas contribuiu com muitas coisas. Nós tivemos um super avanço tecnológico, nós tivemos uma mudança, né, de paradigma, de maneira de trabalhar. As pessoas começaram a trabalhar em home office, descobriram que isso é possível. É, E muitos empreendimentos mudaram a sua maneira de atender, né, a população, enfim. E a questão da pesquisa clínica, ela com certeza, a pandemia contribuiu muito, porque foi necessário que milhares e milhares de ensaios clínicos eles fossem realizados, não só com as vacinas, mas com muitos medicamentos, né? Medicamentos que já existiam no mercado, com aplicabilidade para doenças específicas e que já tinham, como você disse, né, Vinícius? Não é assim, né? O pesquisador, ele, vamos testar tal medicamento. Não é do nada. não, não Existe é. toda uma bagagem, né, de literatura. E como você mencionou, a questão da escolha inicial, né, da hidroxicloroquina, por exemplo, era uma grande, né, expectativa de que realmente fosse um excelente medicamento para o tratamento da coliite, porque existiam estudos, né, pré-clínicos que Uhum. mostravam, né, uma atividade antiviral muito boa in vitro. Só que o que acontece quando você vai para o in vivo e o in vivo, o humano, toda a complexidade do organismo humano, infelizmente, os resultados eles não foram, né, os resultados que se Não. esperavam. Então, por isso surgiu todas essas questões
E efetivamente, você que participou, né, o hospital que você trabalha, de um estudo clínico relacionado com a hidroxicloroquina, ficou muito evidente, né? A É, comparação entre grupo controle, que não tomou hidroxicloroquina, e o que tomou hidroxicloroquina, infelizmente não teve o benefício. resultado foi o mesmo. Exatamente. Aliás, foi pior, porque quem tomou hidroxicloroquina tinha grande chance de arritmias. Então, Exatamente. Então, assim, é lamentável. Mas a gente já tem agora, né, sim, bons resultados com outros medicamentos, então já estão surgindo aí uma luz, inclusive, teve o, quando chegará no Brasil, mas é, o dexametasona foi um primeiro medicamento que mostrou ter uma ação, né, no tratamento COVID. A gente também participou no hospital. o E COVID grave, né? Lá tá isso, para todo quem está mundo. entubado e tudo mais. Então, o paciente ele estuba mais cedo quando usa dexametasona. E o mais recente foi o tofacitinib, que mostrou que diminui a tempestade inflamatória e diminuiu o risco de vida dos pacientes. Então, esse foi o artigo mais legal que a gente participou e que eu acho que foi o primeiro que mostrou uma luz no fim do túnel para desvendar, assim, que vai mostrar para o mundo, para que cada um na sua área busque a resposta para a infecção, que tem que ver com essa parte de imuno, né? Então, você inibe lá a interleucina, diminui a tempestade de ocitocina e aí o paciente melhora. Então, estão vindo outros estudos, inclusive a gente vai participar em um agora nesse sentido. Então, acho que virou um foco esse trabalho, assim. Eu acho que logo, logo a gente vai ter uma resposta bem interessante. Não sei se com esse estudo que a gente vai participar agora, mas eu acho que como acendeu essa luz para o mundo, né? Sim. Pesquisa básica vai testar lá as A vias. é essa, né? Né? Agora, Uhum. a que a gente saia do momento de urgência e de emergência da pandemia, com as vacinas cumprindo brilhantemente o seu papel, né? De Uhum. diminuir hospitalizações, diminuir óbitos, a gente diminuindo a quantidade de vírus circulante, a gente consegue respirar e as pesquisas começam a ficar mais voltadas realmente para os tratamentos, né? E Isso. provavelmente os avanços agora eles virão e surgirão muitas possibilidades terapêuticas, com certeza. É. Vinícius, o tempo passa muito rápido, muito rápido. A gente já está aí com quase uma hora de Nossa. bate-papo. Eu acho que a maioria das perguntas a gente, em relação à questão da ética, você falou, a gente acabou de mencionar, né, de que maneira que a pandemia impactou, né, esse fomento, né, esse aquecimento para a pesquisa clínica. Você mencionou a questão dos voluntários também, né? Eles são imprescindíveis para que aconteça uma pesquisa. Uhum. Tem uma questão que eu acho muito importante que eu queria que você falasse para a gente rapidinho, antes de você falar um pouquinho sobre a Senders para a gente, quais são as suas expectativas aqui Uhum. por um médio e longo prazo. É uma Uhum. pergunta que nós recebemos por WhatsApp, o WhatsApp da Scientific, que está relacionada com uma dúvida que muitas das pessoas elas confundem um ensaio observacional com uma pesquisa clínica. Olha, eu vou falar exatamente qual foi a pergunta que a gente recebeu. Que tipo de pesquisa podemos fazer baseado em dados e observações do dia a dia que pode ser publicada? Por exemplo, avaliação de pacientes com síndrome pós-Covid-19 atendidos na farmácia tal num determinado período de tempo. Acho que é muito importante saber olha, isso pode ser um estudo sim, mas não Uhum. tem nada a ver com pesquisa clínica. Isso. Você sabe que eu estava aqui com meu WhatsApp web aberto e eu ia falar, vamos falar dessa pergunta, porque essa é uma dúvida recorrente. E eu tenho vários, eu vi que tem alguns alunos meus aqui já assistindo também. E também tem uma outra que fala de quais os profissionais envolvidos numa pesquisa. Acho que é legal também falar depois. Mas
esse tipo de pesquisa que a pergunta mencionou, né? Então, fazer uma avaliação dos pacientes com síndrome pós-Covid atendido na farmácia entre o tempo tal e tal. Esse é um estudo retrospectivo, né? Então, você pega lá o banco de dados, pega um prontuário, ou pega um prontuário médico, hospitalar, ou então a lista de pacientes na farmácia, e faz uma análise disso. É muito válido, isso é ciência também, mas isso não é a pesquisa clínica essa que envolve o uso de uma interferência, né? Então, a pesquisa clínica que a gente mencionou aqui, que lá no começo eu quis puxar a setinha e falar de pesquisa clínica, é aquela prospectiva, né? Que é a partir do hoje para frente. Então, eu vou pegar um paciente que chega hoje, ou um indivíduo que chega hoje, vou testar algo nele, que é uma interferência, e vou ver qual é a resposta disso. E aí eu pego esse dado, analiso, e isso é depois divulgado. Esse tipo de estudo da pergunta é um estudo retrospectivo que cabe para um mestrado, para um doutorado, ou para um TCC. São estudos que também é um quebra-cabeça, né, das perguntas. Depois se faz revisões e compila tudo isso para ver como é que é o cenário. Mas é diferente, tá? Então, esse tipo de estudo que ele é retrospectivo de novo, que é dados secundários, dados que já estão disponíveis. Foram as primeiras publicações que tiveram de Covid, porque tinham vários pacientes que chegaram e foram atendidos lá na China, e aí foram lá, reuniram lá os 2.000 pacientes que passaram naquele período, os dados que já estavam no banco de dados, analisaram e mostraram. Então, antes pode ser que nesse estudo hidroxicloroquina, de novo falando da hidroxicloroquina, pode ser que a hidroxicloroquina funcionou, mas porque eram dados aleatórios, pacientes sem critérios de inclusão, né? Então, o estudo clínico ele consegue padronizar muito a amostra. Então, eu consigo comparar laranja com laranja, digamos assim. Quando a gente pega um estudo desse da pergunta, pode ser que você esteja comparando uma laranja lima com uma laranja outra espécie, né? Pera, isso. Então, que tem uma certa variaçãozinha. Pode ser que seja válido, mas só um estudo prospectivo de pesquisa clínica, que é o que vai ser a melhor evidência, né? Igual a gente falou no começo. Então, não é desestimular que as pessoas deixem de fazer esse tipo de trabalho. É muito válido, né? Muito válido, principalmente nos TCCs e nessas pós-graduações, mas também é muito válido fazer esses estudos prospectivos de ensaios clínicos ou pré-clínicos. Então, assim, gente, ciência e pesquisa é uma rede, é um leque de interações que uma coisa pode ser a outra, mas que não pode ser, então precisa estar envolvido para entender um pouco melhor, mas basicamente a resposta é essa. Isso. E para a gente fechar, porque a gente já estourou 1 hora aqui de live, essa questão de quando se faz um estudo clínico, uma pesquisa clínica, você já disse, né? Você tem uma série de órgãos que vão regular, né? Regulamentar todo o procedimento. É uma equipe multiprofissional. Quais são os profissionais envolvidos? Isso. Os profissionais envolvidos no caso de um estudo hospitalar são aqueles da assistência. Então, o enfermeiro, o médico. Não, vamos voltar. Para ter um estudo clínico, uma pesquisa clínica, ele só acontece se tiver um médico como pesquisador principal. Então, essa é uma premissa. Tem que ser um médico. E a equipe, ela pode ser formada por vários profissionais. Se aqueles que atuam, por exemplo, na assistência, né, o enfermeiro clínico, farmacêutico clínico, o biomédico, o fisioterapeuta, toda essa equipe assistencial, se for um estudo hospitalar, ele é equipe, ele pode participar do estudo. A parte regulatória, porque uma coisa é você interferir a fazer a medicação, a clínica, né, do paciente, fazer o tratamento, e outra coisa é pegar os dados e compilar isso para o estudo.
Então, precisa de uma equipe grande para fazer a parte regulatória, que é o gerenciamento desses dados dos pacientes. E daí pode ser qualquer profissional engajado. Assim. Então, o enfermeiro, todos esses que eu falei, lógico, mas também pode ser um administrador, pode ser um psicólogo, porque essa parte regulatória, ela é uma parte que você, conhecendo bem essas premissas dos regulatórios de FDA, de CEP e CONEP, então você, por exemplo, um psicólogo ou um administrador, ele pode fazer muito bem essa parte de comitê de ética, né? De ficar mais papéis, documentos, respostas, preenchimento de CRF, que é pegar o dado do prontuário e passar para o prontuário do patrocinador, aí já é indicado mais uma pessoa da área da saúde, um farmacêutico, um enfermeiro, né? Um médico, um biólogo também, né? Eu sou biólogo, não falei do biólogo aqui. Mas, então, assim, são duas etapas, né? Digamos, vamos separar. Uma que é a assistencial e a outra que é a regulatória. A regulatória ela é um pouco mais flexível para o leque de profissionais e a parte assistencial já é mais direcionada para assistência mesmo. Mas a gente também tem a versão ambulatorial, né? Ambulatorial, então, é aquela que o paciente não precisa de internação, ele vai para o consultório, chega com tais sintomas, ele aceita entrar no estudo, recebe a medicação, vai para casa, e aí o pessoal faz o follow-up do estudo, né? O segmento, ou por ligação, ou o paciente retorna e faz, coleta mais exames. E daí, de novo, o regulatório fica com essa parte mais flexível e as pessoas da assistência que vai fazer coleta, que vai aplicar termo de consentimento, precisa ser da área da saúde. Então, muita gente da área clínica e da área da saúde está apto para poder... Eu conheci uma administradora, até vi a Gislaine aqui, eu não sei se ela está aí ainda, mas eu vi ela entrando. Desses benchmarks que eu fiz em São Paulo, um foi com ela, enquanto ela era gerente do ensino e pesquisa do Beneficência Portuguesa, Centro de Estudo, da BP Mirante. E ela é uma administradora de empresas, mas a consultoria que ela veio dar para a gente aqui, eu vi ela discutindo o diagnóstico de tumor com o médico. Não, mas você está usando... Envolve, né? Sim, então, envolve. ela tem 20 anos de experiência em pesquisa clínica hospitalar. Então, vai do engajamento, vai do tempo de experiência, vai dos treinamentos e vai... É você escolher essa área para poder atuar. Então, se você escolhe, precisa de mestrado e doutorado para fazer pesquisa, para fazer parte da equipe, não necessariamente. Você vai criar uma vida, né, nessa área, vai fazer os treinamentos, as especializações e pode fazer uma carreira disso. Agora, se você tiver mestrado e doutorado, pós-doc, igual a gente falou, você vai estar preparado, com certeza, porque, lógico, você precisa dos treinamentos, mas essa lida do processo, da metodologia, você conhece de ponta a ponta. Faz parte da formação, né? Então, a resposta para essa pergunta é essa, é bem amplo, assim, os profissionais que podem atuar na pesquisa clínica. Vinícius, eu adorei falar com você. Acho que a gente precisa marcar uma outra vinda sua aqui para as lives da Cientific, para você falar um pouquinho para a gente sobre os projetos que atualmente você está envolvido de pesquisa clínica, falar para a gente sobre a Senders, ensaios clínicos, quais são os seus objetivos futuros, porque o tempo voa. Eu gostaria imensamente de agradecer a cada um de vocês que participaram dessa live aqui conosco. Eu vi muitas pessoas entrando, então eu gostaria muito de agradecer, o que mostra que é um assunto de muito interesse. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Foi um prazer te reencontrar e te receber aqui no Momento Científico Convida. E dizer que, olha, sempre que você quiser voltar, volte, porque a gente tem muita coisa para contar. Toda vez que você me convidar, vem. É sempre muito bom. Eu falei hoje isso para minha chefe, que eu tenho agora a empresa, né? Estou empreendendo há alguns meses. Renata Vicente, que está falando aí, é a minha sócia. E Priscila Aquino,
doutora Priscila, ela é minha outra sócia, nós somos 3 sócios, e de uma equipe que a gente já vinha trabalhando no vínculo que a gente tem com a EBS, que administra os hospitais que a gente trabalha. Deu certo a nossa parceria, a gente viu que consegue, e a gente viu um mercado. Então, a nossa dedicação no hospital não é exclusiva, então a gente acabou a outra parte empenhando nisso. E a perspectiva é isso, é operacionalizar cada vez mais, né? Ajudar os hospitais a operacionalizar os estudos, porque falta isso. E trazer mais estudos para o Espírito Santo, já que a gente tem esse network, né? Tem esse engajamento, a gente tem colegas em lugares legais. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, é um desafio novo para minha vida. Eu acho que vou aproveitar essa expertise que a pandemia me trouxe. Sim, com certeza. E hoje eu falei isso para minha chefe, né, da EBS, que a gente tem um vínculo. Estava conversando justamente sobre isso, né, do meu vínculo e essa nova empresa. E eu falei para ela que a pesquisa clínica é um assunto que, quanto mais a gente falar, melhor, porque o assunto está pedindo, sabe? Está pedindo tanto em relação à população entender, tanto quanto os profissionais entenderem como isso é uma fatia no mercado e a importância disso na vida dele como profissional. Então, meus alunos de medicina, vocês estão se formando médicos, mas não é só assistência, não. A assistência ela pode ser atrelada a uma pesquisa clínica. Com certeza. Os meus alunos da enfermagem, os alunos da biomedicina, a Sabrina, minha ex-aluna da biomedicina, está trabalhando na pesquisa clínica, que eu já sei. Então, assim, mostrar que isso é importante, porque às vezes o estudo chega para a pessoa acha que é um TCC, mas não é. É esse contexto todo que a gente está contando, que você pode melhorar seu currículo publicando, é uma expertise a mais na sua profissão, que agrega. Então, assim, e a população ouve mais para poder confiar mais. Eu acho que é isso. E muito obrigado. Todos ganham, né? É um É, processo que todos ganham. isso. Muito bom. É isso. Vinícius, a você, suas sócias, muito sucesso. Quero que vocês voltem para nos relatarem as experiências nos novos projetos de pesquisa clínica que vocês estão desenvolvendo. Chamarei mais vezes para vir conversar com a gente. Boa noite a todos vocês que Obrigado. acompanharam. Muito obrigada mais uma vez. E quarta-feira, 7h07 da noite, aqui no Instagram da Cientifique, mais uma live, com certeza, com um assunto muito interessante. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.